Você acha que é melhor que os outros? Olha lá, lá vai o certinho. Muitas vezes, ou várias vezes, a gente ouve alguém se referir a nós nesses termos quando a gente está buscando fazer uma coisa que é correta, mas que há uma cultura geral de se fazer a coisa errada, né? É complicado a gente tentar, às vezes, fazer as coisas certas. Às vezes é uma grande resistência para a gente fazer tudo de forma correta. Eu lembro na época de escola, quando tinha algum feriado enforcado, né, que vai ter aula na sexta-feira, quinta é feriado, vai ter aula, escola particular, vai ter aula. Tá, e vai ter matéria, professora? Se tiver aluno, eu vou dar matéria. Aí começava aquela, você vai, você falta, você vai faltar, vai todo mundo faltar. Eu falei, olha, não vou faltar, tem aula, meu pai paga a escola, eu vou. Ah, mas você quer ser certinho, né? O certinho já é, por si só, uma ironia a respeito desse assunto. Né? E muitas vezes a gente quer fazer a coisa correta e a gente tem impedimentos de fazer. O que a gente ouve, mas todo mundo faz desse jeito, não pega nada, ninguém. Se você vai fazer a coisa da forma correta, você vai ser a única pessoa a fazer isso de forma correta. Então há uma dificuldade em se acertar muitas vezes pelas culturas que nos cercam, né? E nós, crentes, temos que viver dentro do padrão de Cristo. A carta de Paulo, a primeira carta de Paulo ao Timóteo, ela fala de viver acima da média. A média é essa que eu falei, é fazer as coisas que dá para fazer e que não pega nada, né? Que não dá BO, por assim dizer, como o pessoal fala, né? Como não dá punição, não dá problema. Mas nós não, nós temos que fazer tudo certo. E pastores e líderes e diáconos, né, que são as lideranças da igreja, os pastores e os diáconos são os oficiais da igreja, mas a gente pode botar nesse bojo toda a liderança, todos que estão à frente de trabalhos da igreja, precisam estar acima da média. Precisam ter um comportamento, precisam ter um caráter acima da média. Então esse é o tema dessa primeira carta de Paulo a Timóteo. As cartas de Paulo a Timóteo e Tito são chamadas cartas pastorais, porque foram escritas de Paulo para outros pastores, outros líderes que estavam em outras igrejas, né? Eram companheiros pastores de Paulo. E essa carta, ela trata dos deveres do líder, né? Bem como a missão da igreja e a sua integridade. Timóteo era filho de grego, então ele tinha um pai grego, era gentio, a sua mãe era judia, né? E sua mãe Eunice, né, era judia, e sua avó, Loide ou Loide, né, já vi as duas grafias, eram convertidas, a sua mãe e a sua avó eram convertidas ao Evangelho. 2 Timóteo 1,5 fala isso. Né? Timóteo era natural de Listra, que era uma colônia romana na província da Galácia. A gente já falou de Galácia quando a gente falou da carta de Paulo aos Gálatas, né? Que os Gálatas eram aqueles moradores, aqueles que residiam na província da Galácia. A gente está falando de Império Romano, né? Então, 100 primeiros anos ali da era cristã, toda aquela faixa do mar Mediterrâneo, toda a faixa litoral do mar Mediterrâneo, tanto o sul da Europa como o norte da África, aquilo tudo ali, o oeste, essa faixa, pedacinho do oeste ali da Ásia, né? Toda essa faixa em volta ali era o Império Romano. E Listra, né? Então era uma cidade que ficava na Galácia. Ele era natural de lá, né? Timóteo, ele pastoreava uma igreja em Éfeso, né? Era uma outra localidade. Timóteo foi companheiro de Paulo nas viagens missionárias,
né? E teve uma delas, inclusive, narra lá em Atos 16, de 1 a 3, que Timóteo se submeteu à circuncisão para evitar que os judeus questionassem. Assim, não precisava fazer, né? Ele não precisava passar por aquilo. Mas a boa vontade e o entendimento de que aquilo ali poderia ser empecilho para pregar o evangelho fez com que Timóteo se submetesse a isso. Já pensou? O que as pessoas, o que nós devemos até fazer por amor a Cristo. Timóteo colaborou com Paulo em várias de suas cartas, 1 e 2 Tessalonicenses, 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo chama Timóteo por vários nomes. Então, lá em Romanos 16, 21, ele chama de cooperador. Em 1 Coríntios 4, 17, ele chama de meu filho amado. Em 1 Timóteo 1, 2, ele chama ele de filho, meu verdadeiro filho na fé. Então, a gente vê que Timóteo tinha uma relação com Paulo, uma relação afetiva, de amizade profunda, tinha uma relação de discipulado, filho na fé, uma relação de discipulado, né? Então, havia uma relação também parecida com uma relação paternal, né? A gente fala de meu verdadeiro filho na fé, meu filho amado, né? Então, Paulo trata Timóteo como se fosse um filho. Muitas vezes, a gente que já tem certa idade, começa a nutrir amizades com pessoas muito mais jovens, que têm idade para ser nossos filhos. E difícil para a gente, né, ter com uma faixa etária tão diferente uma amizade de igual para igual. A gente sempre vai olhar aquela pessoa como se fosse o nosso filho ou algo nessa situação. É uma tendência natural. E 1 Timóteo 4,12, ele fala lá, ninguém despreze a tua mocidade. Então, Timóteo era um pastor jovem. E a gente tem um costume de achar que cabelo branco representa experiência, né? Cabelo branco e ruga na cara representa sabedoria. Nem sempre, infelizmente, é assim. Representa experiência em tempo de vida, não necessariamente em tempo de palavra, né? E é natural, talvez naquela época fosse muito mais natural, né, que as pessoas desprezassem um pregador ou um pastor que fosse jovem, né? Um pastor com mais idade. Paulo aqui deveria ter lá seus 40 e pouco, talvez beirando 50, né? E a mocidade de Timóteo talvez estivesse lá pelos seus 25, quase 30 anos, quem sabe. E ele insta nesse mesmo versículo que Paulo seja um modelo de fidelidade. Veja, ninguém despreze a tua mocidade, 1 Timóteo 4:12. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Em que? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Na palavra, no sentido da pregação do evangelho. Pregar o que de fato Jesus falou. A gente não pode pregar o que Cristo não falou. Se a gente fizer isso, estamos pregando heresias. Estamos falando coisas erradas. Nós só podemos pregar. O nosso limite é o que está na Bíblia. O nosso limite é o que Jesus disse. Não pode haver pregação, não pode haver evangelho, não pode haver doutrina que vá de encontro ao que Cristo falou, né? E a gente, infelizmente, ouve essas coisas por aí. Recentemente, ouvimos um pastor batista dizer que a Bíblia precisava ser atualizada, né? Que coisa triste, né? Esse tipo de postura, né? A Bíblia, ela é viva, é a palavra de Deus viva e eficaz, né? E entendemos que Deus é imutável, a Bíblia diz isso, nós acreditamos assim. E a Bíblia pode ser entendida no nosso tempo, ela pode ser aplicada às nossas vidas no nosso tempo, porque o ser humano é o mesmo, né? Então, Paulo está aqui falando, instando Timóteo a ser fiel na palavra. No procedimento é muito mais importante,
né, do que pregar bem e corretamente é proceder corretamente. Porque pregar bem e corretamente, quem tem boa oratória e o estuda bastante pode pregar. Né? Infelizmente, Jesus disse que lá no final, no último dia, várias pessoas falarão para Cristo, mas Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome curamos, e ele vai falar, apartai-vos de mim, não vos conheço, né? Sai daqui porque eu não os conheço. Então, falar o que está na Bíblia e falar bonito não quer dizer ter, né, fidelidade, pregar fielmente, não quer dizer viver corretamente o que está na Bíblia, né? Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, né? Então, a carta foi então direcionada a Timóteo para tentar orientá-lo acerca de questões doutrinárias. Olha, se hoje a gente percebe que tem muita confusão com relação a doutrinas bíblicas, eu imagino naquele tempo, com o evangelho começando, do que se tinha de dúvida, do que deveria ou não deveria fazer, o que era certo, o que era errado. O Paulo coloca para Timóteo o foco na verdade. Ele chama o que Timóteo deveria pregar, né? 1 Timóteo 1,10, sã doutrina. Né? Em 1 Timóteo 4,6, boa doutrina. Em 1 Timóteo 6,3, sã palavras. Naquele tempo, já existiam pregadores que pregavam heresias. E nos nossos tempos não são diferentes. Ali Paulo chama de falsos mestres, né? E as pregações desses falsos mestres estavam trazendo problemas para a igreja. Né? Porque não é assim, é assado, e solta algo que o povo quer ouvir, né? Mas que vai de encontro à Bíblia, essa pregação acaba se propagando. E falsas doutrinas e heresias estão sempre ao redor da igreja. Infelizmente, isso faz parte da história da igreja e sempre existirá. E a gente sempre está arriscado a ouvir uma pregação e até achar bonita, e achar boa e querer absorvê-la, se a gente não estiver conferindo na Bíblia aquilo que está sendo dito. Nós precisamos, bereanos, né? Como os bereanos, precisamos estar sempre conferindo na Bíblia tudo o que está sendo dito. E a igreja, ela precisa ser fiel à palavra. 1 Timóteo 3,15, a igreja precisa ser coluna e fundamento da verdade. Coluna é aquilo que segura uma construção, uma parte de uma construção, o andar, né, ele é segurado, ele é sustentado por uma coluna. E lá embaixo da coluna tem um fundamento, tem uma base sólida. E a igreja tem este papel de ser coluna e fundamento da verdade. Essa é a lição número 10 da revista Palavra e Vida, edição número 71. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível pelo site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá e baixar, né? Essa revista de número 71 tem por título Epístolas para o Nosso Tempo, que são as cartas de Paulo. Foi escrita pelo pastor Ronaldo Silveira Mota, e essa lição tem por tema Vivendo Acima da Média, a primeira carta a Timóteo, lição 10, ok? Então vamos lá entender o que Paulo estava falando a Timóteo a respeito de doutrina e falsas doutrinas e exemplos. Então o primeiro tópico aqui já está subdividido, essa lição está densa. Primeiro fala de falsas doutrinas, a lei e o evangelho. Heresias, né? Falsas doutrinas ou heresias são mentiras. Mentiras não podem ser pregadas dentro da igreja. Nós temos que reagir às mentiras. E cada vez mais está complicado reagir às mentiras, às heresias. Uma coisa é a pessoa dizer que não acredita na Bíblia e acha outra coisa correta. Está errado.
à luz da Bíblia está errado. Agora, é pior ainda dizer que na Bíblia está escrito uma coisa errada, uma coisa que não está escrito, né? Isso é uma heresia grande. E a gente precisa viver dentro da correção. Precisamos saber o que está na Bíblia, precisamos conhecer a Bíblia e precisamos refutar, brigar contra estas heresias. Lá em 1 Timóteo 1,5 diz: a correção visa o amor que procede de um coração puro, boa consciência e fé sem hipocrisia. A correção é algo necessário, para as nossas vidas. Né? O versículo todo começa: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e fé sem hipocrisia. Né? E ele vai lá para frente, estava tendo problemas de falsas doutrinas e falsos mestres na igreja de Éfeso. Né? Versículo 6, 1 Timóteo 1,6: desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Né? Então, essas pessoas que pregam heresias pensavam ou queriam se passar por mestres da lei. E a lei é boa quando usada de forma legítima. Olha o que fala no versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. 9. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então a lei, ela não existe para aquelas pessoas que são corretas. A lei existe para as pessoas que são erradas, que fazem as coisas erradas. A lei não precisaria existir se todo mundo amasse ao próximo e vivesse da forma sem interferir na vida do próximo. Mas a lei é necessária. O Evangelho da glória de Deus, bendito, né, forma padrão pelo qual a lei se cumpre. Então, no versículo 11, segundo o Evangelho da glória de Deus bendito, o qual fui encarregado. O Evangelho de Deus, que ele cita aqui, é o plano de salvação. Né? A lei, ela deixou de ter aquela força de imposição quando Cristo veio. Porque o que Cristo prega é o amor ao próximo. E se você ama o próximo, você vai cumprir a lei, porque você vai buscar fazer tudo certo. Agora, é importante que a gente entenda essa situação. Aquelas pessoas estavam pregando como doutores da lei e não estavam agindo de forma correta, ok? A lei se cumpre e torna-se sã doutrina pela qual o apóstolo deu a sua vida, encarcerado por anunciá-la. Né? E do versículo 12 ao 14 a gente lê aqui, ó: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo está se referindo à época que ele era doutor da lei, ele é doutor da lei, mas que ele buscava cumprir a lei, e para isso ele matava cristãos. Então, é interessante, e ele fala aqui, ele está dizendo que ele era blasfemo e agora ele é fruto da graça. Precisamos ter a noção de o que é certo, o que é errado, o que é doutrina, o que é falsa doutrina, e abandonar as falsas doutrinas. Precisamos ter distinção, precisamos poder conseguir distinguir. E só vamos saber isso tendo profundidade na palavra. E o segundo subtópico aqui fala de falsas doutrinas e apostasia. Aí vai do capítulo 4 até o capítulo 4:1 até o capítulo 5:1, né? A apostasia dos últimos tempos, né? E
E essa apostasia, a gente já falou aqui em outra lição, é o esfriamento da fé, que leva as pessoas, levou no passado, levará no futuro e leva no presente as pessoas fazerem as coisas erradas, né? 4:1 ora, o Espírito afirma expressamente que, então ele está entendendo isso do Espírito Santo, nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, né? Eles vão dar ouvidos a esses espíritos enganadores. Nós gostamos, nós seres humanos, gostamos de ser enganados. As coisas que nos parecem agradáveis nos enganam com muita facilidade. E o pecado, quando a gente se acostuma com o pecado, a gente fica cauterizado. Olha só, pela hipocrisia dos que falam mentiras, versículo 2, que tem cauterizada a própria consciência. Cauterizar é aquele processo de queimadura que se faz numa ferida para que ela consiga cicatrizar mais rapidamente. Quando você faz uma queimadura sobre uma ferida, cria-se aquela crosta e ali começa-se um processo de recomposição da pele, dos tecidos, de forma mais acelerada. Aquela parte cauterizada perde a sensibilidade, né? E essa perda de sensibilidade é o que está dizendo aqui. A cauterização, a hipocrisia dos que falam mentiras, que tem causado que tem cauterizado, a própria consciência. Eles não têm mais nem consciência da besteira que estão fazendo, das mentiras que estão pregando. Por isso, Paulo está, como se diz, falando a Timóteo para ter um rigor ético, né? Para ter rigidez nas coisas que fala. E aí ele usa ali o versículo 3, ele usa um exemplo, por exemplo, que proíbe o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Né? Então está falando aqui do ensino do celibato. Existem ainda igrejas, a Igreja Católica tem a ideia do celibato, que é necessário que o padre não se case, né? E isso era algo que estava era a cultura da época, né? Proibição de casamento. 4 séculos após esse escrito de Paulo, a cristandade, ou pelo menos a Igreja Católica romana, né? Ela colocou o celibato como uma virtude necessária para o sacerdócio no Concílio de Latrão em 1123, né? Então veja, era alguma coisa que estava sendo pregada ali, era uma cultura que estava sendo pregada, que não tem lugar nenhum na Bíblia dizendo que era necessário celibato, ok? E o terceiro tópico aqui, subtópico dessas falsas doutrinas, fala de falsas doutrinas e o dinheiro. E aí a divisão está em 1 Timóteo 6, de 3 a 10, né? E ele vem falando, se alguém ensina outra doutrina, no versículo 3, ó, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados de verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ok? Se alguém prega outra palavra que não é essa, e começa, 6:3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto fundamental, o ponto de referência da fé cristã é Cristo. Parece óbvio, né? Parece óbvio, mas a gente não pode
entender um cristianismo que não faz o que Cristo mandou fazer, ok? Então, qualquer coisa que se prega além do que Cristo disse, está se desviando do Evangelho, está se desviando da Bíblia, né? E aí está indo por um caminho completamente errado, né? Precisamos ter cuidado, né? Essa outra doutrina, essas outras doutrinas torna-se ensoberbecido, né? Soberba. Então, ao contrário, ao invés de possuir entendimento, de fato nada entende. E aí tem apego às questões de riqueza, né? E isso é complicado. Calúnia, inveja e blasfêmia e suspeita mútua. Isso nada edifica lá. É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões de contendas de palavras. Gente, igreja não é lugar de brigar. Claro que a gente pode e deve ter opiniões diferentes, mas nós sempre precisamos chegar num consenso. Tem que chegar num ponto comum. Tem que chegar num ponto em que as pessoas flexibilizem as suas posições e consigam equilibrar as coisas que estão acontecendo. Essas dissensões, essas brigas, nada edificam, ok? O segundo tópico vem falar sobre o zelo pelo ministério e oração. E aí a gente está falando de 1 Timóteo 2, de 1 a 8, né? E aí, em 1 Timóteo 2, de 1 a 8, ele vai dar algumas diretrizes para o ministério, já estou no 2 Timóteo, para o ministério cristão. Ele fala aqui, 1 Timóteo 2, deixa eu ver se estou no lugar certo, isso, de 1 a 8, prática da oração por todos os homens, né? No versículo 2, no capítulo 2, versículo 1, começa assim: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Isso é praticar, isso tem que ser praticado, né? Praticado. Oração tem que ser praticado, né? Preponderante, a intercessão é preponderante, a súplica é preponderante, a ação de graça é preponderante, né? Ela tem que ser um desejo nosso desejo tem que ser falar com Deus, ok? E a gente não pode deixar a oração de lado. Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Versículo 12 vem falando das nossas autoridades. Olha, não importa se aquele lá que está no governo, na prefeitura, na presidência, enfim, naquele cargo lá, você gosta ou não gosta, você elegeu ou não elegeu, concorda ou não concorda, ore por ele. Porque a ação dele pode tornar as nossas vidas mais complicadas. Então, ore por ele, né? Ore por ele, sempre orando. Isso é bom, versículo 3, isso é bom e aceitável, né? Diante do nosso Senhor e Salvador. Então, orar pelas autoridades, isso é bom e aceitável. Nesse versículo ele fala 2 motivos pelos quais devemos orar, né? Para que vivamos uma vida tranquila e mansa e com piedade e respeito. São razões importantes que a gente não pode deixar de lado, né? Respeito e piedade são duas coisas importantes. Piedade diz respeito à atitude religiosa, né? De reverência a Deus, né? Piedosos. É bom que nossos governantes sejam assim, e a gente tem visto um verdadeiro cabo de guerra com relação ao Estado laico e quase a proibição de falar de Deus nas esferas governamentais, né? E a reverência e respeito, né? Significa seriedade moral, né? Comportamento
digno. Em outras palavras, santidade e justiça. A segunda razão é porque é bom e aceitável diante de Deus. Então, é para que a gente viva uma vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. É o primeiro motivo pelo qual devemos orar pelas nossas autoridades. E o segundo é que seja bom e aceitável, independente da gente gostar ou não dele, o qual Deus deseja, versículo 4, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pleno conhecimento da verdade é uma conversão completa, né? Há um só Deus, né? E qual é a verdade? Porquanto, versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Versículo 6, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, é o que se deve pregar, é o que se deve viver. Uma vida digna, uma vida de oração. E Paulo está instando a Timóteo a que tenha este comportamento, esta ação, esta atitude de uma vida digna, uma vida de oração, né? Todos orem em todo lugar, levantando mãos santas, versículo 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Sem ira e sem animosidade. Não é para criar treta, nem dentro nem fora da igreja. É levantar mãos santas. Orar o tempo todo, em todo lugar. Ah, mas no meu trabalho fica ruim orar. Não precisa orar em público, falando alto. Você pode orar em particular, mas ore o tempo todo. É necessário orar o tempo todo. É necessário uma vida digna, né? E a gente vai alcançar isso com uma vida de oração, ok? O coração impuro é inútil e é uma blasfêmia. Bom, a terceiro tópico da nossa lição, a gente tem que falar muito rápido, que a carta é densa, tem muitas coisas aqui, dava para explorar muito mais, né? Falar sobre muito mais tópicos a respeito disso, mas vem falar do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16, fala das qualificações dos bispos e dos diáconos. Aqui ele vai falar dos pastores, ok? E daqueles que exercem o diaconato. E aí ele está direcionando a liderança. E Paulo está falando das qualidades que essas pessoas precisam ter, né? Mais do que propriamente os seus deveres. Porque os deveres a gente aprende, né? Os deveres, o que tem que fazer. Eu posso ser um bom pregador? Pode, até não sendo crente. Você pode pregar o que está na Bíblia, pode falar do que está na Bíblia, sem nem acreditar nela. É só você ter uma boa oratória. É simples. É falso, mas é simples, ok? Ter uma boa oratória é suficiente para você ser um bom pregador. Você aprende isso, ok? Mas para você ser um pastor, para você ser um diácono, existem características, qualidades pelas quais se busca, né? As características não são aprendidas, elas fazem parte do caráter. E o caráter, só Deus pode transformar ou modificar. Os deveres a gente aprende, ok? E aí os falsos mestres, às vezes ocupam posições importantes, né? E enganam pessoas. Por quê? Porque eles têm uma boa oratória, porque eles pregam até parecido do que está na Bíblia, né? Mas não tem o caráter. E aí, pelo caráter, a gente consegue diferenciar uma pessoa da outra, né? Enquanto isso, se a gente não observar o caráter, essas pessoas podem ser enganadas. Então, os oficiais
como eu já disse, são os bispos e presbíteros, ou pastores e diáconos, né? Significa superintendente, os bispos superintendentes e presbíteros, diáconos, né? E aí ele começa ali no 3, do 2 ao 7, ele começa falando então das qualidades de um pastor. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberba e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então ele fala aqui várias características de um pastor, né? Essas pessoas que estão na liderança, os oficiais da igreja, eles têm uma incumbência de representar a igreja externamente, né? Então, tudo bem, um membro da igreja fazendo uma besteira, o mundo aí, não diz que é crente. Agora, um pastor fazendo uma besteira gera um escândalo muito maior, porque eles representam a igreja. Queira ou não, eles acabam assumindo essa posição de representação. Então, ele precisa, o ministério pastoral precisa ser realizado com autoridade, para que ele possa disciplinar os membros se for necessário. Como você disciplina um membro da igreja, né? Corrige alguém se o seu procedimento é errado, né? E assim como um pai precisa cuidar da sua família, né, o seu lar, ele precisa também dar a sua, como se diz, o seu exemplo, né? A gente que já teve criança pequena, né, passar no sinal vermelho, quando a criança aprendeu que aquilo ali já não era para passar, e pode contar, pai, passou no sinal vermelho, né? Olha só, você sendo chamado a atenção por algo que você deveria fazer. A gente tem que ser irrepreensível, né? O pastor não pode apresentar nenhuma falha de caráter ou de conduta, né? Aliás, ele fala aqui de pai, a igreja católica é interessante que não chama de pastor, chama de padre, que significa pai, né? Porque é aquele que deve, em algum momento, também corrigir, né? Bom testemunho, né? Para que ele não seja afrontado e caia no laço do diabo. Veja, se a gente não dá bom testemunho e escorrega nestas coisas, mais cedo ou mais tarde, você ou eu vamos ter problemas se estivermos à frente de uma igreja, né? E aí, no versículo do capítulo 5, versículo 17, ele toca de novo no assunto, né? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino, versículo 18, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário, ok? Honra e posição daquele que preside e ministra a pregação, ensina e pastoreia o rebanho de forma especial, aqueles que se cansam em fazer, que fazem o trabalho de forma zelosa, né? Ele fala que merecem honra dobrada, honorários dobrados, né? E a gente fala de salário, sim. Esse texto é usado para falar do sustento pastoral, né?
se a pessoa se dedica tanto ao ministério pastoral, ela não vai ter tempo para trabalhar em outras coisas. E se isso é reconhecido pela igreja, e deve ser reconhecido, precisa então honrar seu pastor com um sustento digno, né? E aí, no caso dos diáconos, né, subordinados ao pastor, subordinados no sentido de que a gente não pode ter uma liderança dentro da igreja que vá contra o pastor. A coisa não vai funcionar desse jeito, né? Ah, porque tem que fazer tudo junto com o pastor? Não, às vezes a gente não concorda. E eu acho que a gente tem que ter a liberdade de chegar com carinho, com cuidado, da forma correta. Não é fazer treta. Chegar para conversar, olha, eu não concordei com isso. Isso não está certo. Isso não pode ser assim. Está errado. Eu não concordo. Eu não concordo por isso, por aquilo. Né? Porque vai ter esse e vai ter aquela consequência. A palavra diácono, né, é um serviçal, é um garçom, é aquele que serve a mesa. Né? Como Jesus deu esse exemplo, né? Ele servia a seus discípulos, ele servia a ceia, né? E ali na multiplicação dos pães, ele agradeceu a Deus, ele partiu e deu aos seus discípulos. Né? Então Jesus sempre foi referência de tudo na vida cristã. Ministério, serviço. Ministério na igreja, o líder do ministério, o líder daquele serviço, é o responsável por aquele serviço. E no capítulo 3, a partir do versículo 8, de forma semelhante, Paulo vem descrevendo as características do diácono. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, ou seja, tenham experiência. Então, ele está falando, conservando o ministério com a consciência limpa, fazer as coisas livre de maldade e de vergonha. Né? Tudo que a gente faz em nossa vida tem que estar vinculado à nossa fé, a fé sadia, ministério da fé, né? Que todas as verdades que estejam ocultas são acessíveis por meio do plano plano redentor de Deus, né? Versículo 10, também sejam estes primeiramente experimentados, tenham experiência com Deus, né? Precisa ser feita uma avaliação quando indicado alguém para exercer o diaconato, né? Sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos. Aí fala no versículo 11 das mulheres, das diaconisas, da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que elas sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo, ok? Então, está falando aqui também da questão das diaconisas, das mulheres no serviço aqui, né? Da mesma sorte, quando, no 12, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé. Preeminência na fé. Preeminência em conhecer a fé e saber como exercê-la. Pastores e diáconos são seres humanos. Todos erram. Nós erramos. Os pastores erram. Os diáconos erram. Né? Mas eles têm responsabilidades diante da igreja, da sociedade, principalmente diante de Deus. Não dá para esquecer o que você num determinado momento, né? A gente precisa, como igreja, exercer apoio aos nossos líderes, aos nossos pastores, aos nossos diáconos, através de oração. Temos orado por nossos líderes, por nossos pastores?
temos vivido tempos tão difíceis frente à pandemia. Que pastor não se preocupa com as entradas de sua igreja, com a manutenção da obra, com o distanciamento das ovelhas, não pelo distanciamento social, mas porque elas estão dispersas, porque não podem vir à igreja ou tem algum problema, enfim. As preocupações que apareceram nos ministérios pastorais foram muito grandes. Grandes porque o tempo de pandemia causou várias novidades, várias situações as quais a gente não conhecia. Ah, mas a gente tem essa maravilha de poder falar por videoconferência. De fato, é uma maravilha. A tecnologia nos ajudou muito. Eu fico pensando na época da gripe espanhola, como muitas pessoas devem ter se distanciado de Deus naquela época por não poder se reunir, por não ter uma ferramenta de sequer arranjar uma horinha, meia horinha e orar juntos via mídia, né? Olha só, hoje a gente tem isso, mas isso também tem servido de motivo para que a gente se distancie das coisas, porque o que antes a gente sentava lá para assistir o culto, participar, para cultuar juntos, agora, muitas vezes, a pessoa está ali lavando uma louça, fazendo almoço, enfim, dispersa, não naquele foco de orar, de cultuar a Deus, né? Grande preocupação do apóstolo Paulo era com relação aos líderes das gerações futuras, do que tange a igreja de Cristo, né? Ele apela que se pregue a sã doutrina, ou seja, a sã doutrina é aquilo que Jesus falou. O que ele não falou, não podemos pregar, porque não é correto, né? Naqueles dias ali em Éfeso, já havia grandes problemas, já havia grandes confusões morais e teológicas, né? E hoje? Hoje, eu não vou dizer que está pior, ou melhor que eu não vivi naquela época, mas a gente tem visto que nos últimos tempos as coisas pioraram demais, porque coisas que para a nossa sociedade eram erradas estão se tornando normais, e nós estamos sendo estão tentando nos obrigar a aceitar esta normalidade como normal. Uma coisa é não discriminar, a outra coisa é concordar, né? Não discriminamos, mas não podemos concordar. Então nós vivemos sim em dias de grande confusão, né? Na ordem social, e essas confusões sociais têm entrado em nossas igrejas e causado confusões teológicas. A oração é a base e o sustento do ministério de uma igreja, é a base e o sustento do ministério de um pastor ou de um corpo diaconal, né? As orientações é que se façam orações constantes, o primeiro versículo do capítulo 2, antes de tudo, pois exorto que se use a prática. A prática é aquilo que eu faço no dia a dia. Eu estou acostumado a fazer, eu pratico, eu faço isso na prática, né? A prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Então, é necessário a oração constante, e os líderes são responsáveis pelo ensino e precisam ensinar a palavra correta, ensinar a sã doutrina. A administração da igreja, os líderes precisam administrar a igreja de forma correta. Zelo pelo ministério da fé que nos foi revelado. Zelar por aquilo que a gente recebeu. Precisamos ser modelos de conduta na congregação. Temos que ser modelos. Temos que fazer tudo certo. É dever
de cuidar temos o dever de cuidar dos nossos líderes, né? Eles são autoridades estabelecidas pelo próprio Senhor sobre a igreja. E nós temos que acatar essas autoridades e cuidar bem delas. Deus nos abençoe. Deus nos ajude a termos uma vida reta e diferenciada, acima da média, fazendo as coisas corretas todo o tempo.